Bom dia, pessoal. Sextou em plena quarta-feira, amanhã feriadão, muita gente não trabalha, muita gente vai emendar com a sexta-feira. Nós aqui no ICL amanhã folgamos, na sexta-feira tem live aqui para informar você direitinho sobre tudo que está acontecendo, até porque, né, a situação do país não recomenda uma folga muito prolongada para jornalistas, né? Vocês viram o que aconteceu ontem, né? O mundo, de repente, virou de cabeça para baixo com a liquidação extrajudicial do Banco Master, que nos pegou a todos de surpresa aqui, embora já fosse algo esperado, porque a situação do banco era calamitosa e os envolvimentos, as implicações políticas das relações do presidente desse banco começaram a mostrar exatamente os caminhos da corrupção em vários governos brasileiros, tá? O caminho da corrupção. No Distrito Federal, há um inconformismo com a ação do governo local, porque houve uma injeção de 16 bilhões de reais nesse banco, quando já sabia que ele estava podre, que ele estava condenado, e a tentativa de compra, né, de uma instituição financeira falida para beneficiar o dono. O governador do Distrito Federal fez de conta que não era com ele. Nomeei agora um interventor aqui que era superintendente da Caixa, não sei o que estava acontecendo. Fica a pergunta, como é que um governador de um estado do tamanho do Distrito Federal não sabe da situação falimentar de um banco onde ele mandou botar 16 bilhões de reais? 16 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia do que isso significa, o orçamento do Distrito Federal para saúde, educação saúde e educação no Distrito Federal é de 25 bilhões por ano. Portanto, o escândalo compromete mais de metade do orçamento. Saúde, educação e segurança, tá? Essas três rubricas do orçamento, elas consomem 25 bilhões por ano. O Banco Maca levou 16 bilhões, né? E agora tem uma preocupação grande lá no Distrito Federal sobre o que vai acontecer, por exemplo, com o pagamento da folha dos funcionários públicos, que é feita pelo BRB, que também paga, por exemplo, o Tribunal de Justiça da Bahia e outras instituições que têm nesse banco o parceiro, né, no BRB, o parceiro para vários tipos de serviços que o banco presta, né? Não só no Distrito Federal, porque o escândalo respingou também no Rio de Janeiro. Houve 66 aportes do governo do estado do Rio de Janeiro após, né, os primeiros alertas começarem sobre a situação do banco. O governador Cláudio Castro, cujo nome aparece associado hoje a 10 entre 10 escândalos do Brasil, mandou botar lá dinheiro do contribuinte do Rio de Janeiro também. 66 inversões, tá? E, em consequência disso, muitos funcionários públicos cujos fundos de pensão estavam lá sendo manejados no Banco Master, vão sofrer agora, podem ficar aí sem aposentadoria que vinham juntando a vida inteira, tá bom? Mas o mundo hoje não é só Banco Master, teve mais. O governo perdeu feio lá na Câmara, por 370 votos os deputados votaram e aprovaram o 6º substitutivo de derrite desse pacote que começou como lei antifacção pelo governo e acaba, nos termos em que a Câmara aprovou, como lei a favor das facções, porque a Polícia Federal foi colocada de lado, pelo menos na distribuição do orçamento, né? E a pretensão do derrite era pior ainda, é que ela foi sendo alterada ao longo do tempo e o prejuízo não foi tão grande quanto ele pretendia lá no começo, mas ainda assim é significativo e o que se espera agora, o que o governo espera, é que o Senado possa reverter alguns pontos desse pacote que são incompatíveis, por exemplo, com a perspectiva de dar combate mais eficaz ao crime organizado. A gente vai falar sobre tudo isso aqui, tá bom? O ministro Flávio Dino ontem rebateu o colega dele, o ministro André Mendonça, que disse que no Supremo se pratica ativismo judicial. E nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes aprovou rapidinho e depois o Senado ratificou o projeto que recebeu um apoio inaudito de última hora do Trump para a liberação dos arquivos de Jeffrey Epstein, né? E agora vamos ver como é que a opinião pública vai receber aquilo que está lá, né? E que durante tanto tempo o presidente dos Estados Unidos se esforçou em não permitir que fosse divulgado. Enquanto isso tudo acontecia, o Trump recebeu para um jantar de gala em Black Tie, lá nos Estados Unidos, quem? O príncipe saudita que mandou decapitar o jornalista Jamal Khashoggi e falou que isso não tinha, que esse assassinato não tinha nenhuma importância, tá bom? Esses são os assuntos do dia de hoje, né, véspera desse feriado prolongadão, que começou com uma manhã de tempo lindo aqui em São Paulo, como há muito tempo a gente já não via.
E eu vou logo chamando o meu companheiro Alex aqui, porque vamos começar, como fazemos todo dia, falando de futebol. Alex, bom dia, meu caro, tudo bem? Bom dia, Panunzo, bom dia a todos. Começando de uma forma diferente, eu gostaria de dar parabéns para minha namorada, Ana Beatriz, 24 anos da minha bebezinha. Então, felicidades, estamos aqui, eu te amo muito e aproveita o seu dia. Muito bem, Ana Beatriz, parabéns para você. Agora, eu preciso contar um segredo de bastidores aqui. Hoje de manhã estava uma confusão aqui no ICL. Entendeu? Por quê? Porque a dona Ana Beatriz, que está fazendo aniversário hoje, resolveu dar um presente de aniversário para o Alex, tá? Sim. Ela faz aniversário, mas ele que ganhou o presente. E o presente dele vai ser ter que ir na marra, amarrado, acorrentado, a um casamento no dia 29, na hora do jogo do Palmeiras. E eu tô achando que esse namoro não resiste até o dia 30 por conta disso, né, Alex? Então, Panunzo, é isso mesmo, dia 29 ela vai ser madrinha de um casamento, e nisso eu pensei e falei assim pra ela, quem é que marca o casamento bem no jogo do Palmeiras na final da Libertadores? Claro, Que absurdo! não estava planejado, minha namorada também falou que o pessoal que vai casar também é palmeirense. Eu, se fosse eles, remarcaria o casamento para outro dia. Se fosse o seu casamento com a dona Ana Beatriz, estava adiado, é isso? Sim, a gente ia se casar só depois da final. E não tem desculpa, porque essa final está marcada há muito tempo. Todo mundo sabia que ela ia ser no dia 29 lá em Lima, no Peru, não é isso? Isso, entre Palmeiras e Flamengo. Isso é muito importante lembrar. Pois é, a coisa mais importante do mundo. E o que mais nós temos para o dia de hoje? Além do aniversário da dona Ana Beatriz? Sim. Então, hoje eu estou muito emocionado. Então, Panunzo, Por que aqui você tá tá as emocionado, artes. Alex? Por conta do aniversário dela e também Sim, porque sim, claro. é nossa sexta-feira, entre aspas, aqui. Vamos ter um descansinho amanhã, mas ficamos atentos para ver se algo vai aparecer ou não. Então, Panunzo, hoje, depois da data FIFA, dos amistosos, vai voltar os jogos do Brasileirão. Eu não coloquei na artezinha aí por conta da correria que estava aqui de manhã, mas ontem teve jogo já entre Botafogo e Sport. O Botafogo ganhou de 3-2 ali do Sport de virada. E hoje teremos a abertura da 37ª e a 34ª rodada. O que acontece? O jogo entre Palmeiras e Vitória é válido pela penúltima rodada. O jogo vai ser 7h30 ali no Allianz Parque. E do Fluminense e Flamengo em diante será os jogos da 34ª Desculpa, mas o Vitória não é um adversário qualquer. Esse jogo é para perder ou para ganhar, Alex? Esse jogo eu acho que é para ser vitória. É vitória do Vitória, não do Palmeiras. Vitória do Palmeiras. Ah, bom. Então, derrota do Vitória e vitória do Palmeiras. Sim, aí teremos também Fluminense e Flamengo, Grêmio e Vasco, e teremos o jogo entre Santos e Mirassol também ali pela 34ª rodada. E para não deixar passar, Panunzi, a gente vai falar também sobre o jogo da seleção que aconteceu ontem. Foi 1-1, o Brasil começou perdendo com um gol ali da Tunísia bem no início do jogo, porém o Estevão fez o gol ali de empate de pênalti, lembrando que no segundo tempo o Vitor Roque, atacante do Palmeiras, sofreu pênalti e o Paquetá perdeu o pênalti e isolou a bola para cima do gol, Panunzo. Muito bom. Temos mais ou ficamos por aí mesmo? Apenas isso mesmo, Panunzo. Bom dia e vamos nessa. Beleza, maravilha. 7h08. Bom dia para você que está acordando agora. Vamos começar aqui agora a caminhar pelo noticiário hoje, como faço sempre aqui, mostrando para vocês a capa do site do ICL, iclnoticias.com.br, está aí a manchete principal. Ontem foi difícil aqui, tenho certeza que o Chico Alves, ontem, que é o nosso editor aqui do site, teve dificuldade para estabelecer com que manchete ele começaria o dia, porque são tantos assuntos, né? Uma semana que começou morna vai terminando quente pra caramba. Uma semana curta, porém intensa. E a manchete principal: Câmara aprova a 6ª versão do relatório de Derrite sob críticas do governo. Mudanças feitas pelo relator alteram a abordagem original do governo, o texto deixa de fora a equiparação ao terrorismo. A ideia de jirico, infelizmente, foi abandonada. Uma delas, né, porque outras permanecem nesse texto. Segundo destaque, dono do Banco Master é investigado por envolvimento em esquema financeiro do PCC, tá? Ninguém mais, ninguém menos do que isso, sabe? E, assim, as conexões políticas desse sujeito revelam também um caminho complicado trilhado por certos políticos brasileiros. Nós vamos falar sobre tudo isso daqui a pouquinho com o Lula Costa Pinto lá em Brasília, que está acompanhando esse caso e ontem deu uma aula para a gente aqui no Desperta sobre o que estava acontecendo, né? Enquanto isso, o deputado Armando Hollenberg protocolou lá em Brasília, e é o tema dessa manchete aqui, olha,
dessa segunda manchete, pedido de CPI do Master protocolado na Câmara dos Deputados. É uma CPI que tem tudo para ser explosiva, tá? A Juliana da Alpiva está nos informando aqui que a Previdência do Rio de Janeiro, olha, a Previdência do Rio, dinheiro de aposentadoria, tá? A Previdência do Rio fez 16 aportes em 66 dias em fundos dessa espelunca contaminada chamada Banco Master, depois de ter sido alertada pelo Tribunal de Contas de que não deveria fazê-lo, tá? Daqui a pouquinho a gente vai detalhar tudo isso para vocês. Outros destaques, o Chavoso da USP, né, que é nosso amigo aqui do ICL, você está acostumado a vê-lo por aqui, teve suas contas desativadas pela Meta, tá? Ele fala que, ele reclama que para a extrema-direita brasileira e mundial, precisa de mandado judicial para tirar uma conta do ar. No caso dele, bastou só a implicância da Meta mesmo, tá? E são esses os destaques, né? Temos também um vídeo aqui no ICL com mais um episódio de racismo lá em Santa Catarina, tá? Com investigação policial. Então, são esses os destaques do dia de hoje. E eu vou agora dar para você a condição da meteorologia, porque tem muita gente esperando para saber como é que vai ser o feriado. E ontem a notícia não era boa aqui para o Sudeste e Centro-Oeste, mas hoje melhorou, tá? A previsão do tempo melhorou, como está na moda, né? São Pedro mandou um substitutivo para deixar o nosso feriado um pouquinho mais alegre. Mesmo assim, olha, vocês estão vendo aqui, olha, esse aqui é o mapa da previsão do tempo para agora de manhã. Antes vamos ver aqui os avisos meteorológicos, como é que estão no mapa. Nós temos aqui 2 avisos severos, né? Avisos de perigo. Um deles aqui no sul do Amazonas, entre o sul do Amazonas e o norte de Rondônia, essa faixa toda aqui, olha, que vai lá do Tocantins até a fronteira do Brasil com a Bolívia, alerta de chuvas intensas. E temos um outro alerta aqui de chuvas intensas aqui no interior de Minas Gerais. Todo o coração de Minas, a região do Quadrilátero, lá onde está a capital, né, o centro do estado, o sul, e também Rio de Janeiro e Espírito Santo nesse alerta, que também está sobre o estado de São Paulo, alerta de tempestade. Vamos ver o que é isso aqui? Vamos lá. Olha só, chuva de entre 30 e 60 milímetros de uma vez só, somando até 100 milímetros por dia, com ventos intensos que podem chegar a 100 km por hora, tem possibilidade de queda de granizo, risco de corte de energia, estragos em plantações, queda de árvore e alagamentos, tá? É a previsão do INMET para essa região toda aqui de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E agora, pessoal, vamos ver aqui as temperaturas, como é que ficam, né? Como eu falei, hoje foi amanhã, estava friozinho, temperatura estava 16 graus na hora que eu saí da cama, às 4 horas da manhã, e hoje ela vai chegar a 26 graus aqui em São Paulo. Mas vamos conversar, como eu faço todo dia, aqui pelo sul. Porto Alegre hoje terá um dia de sol, máxima de 27 graus, dia começando com 15. Em Florianópolis, a temperatura vai a 24, pode ter chuva hoje, pancadas de chuva. Em Curitiba, temperatura máxima de 24 graus, com madrugada que chegou a 13. 26 graus de máxima em São Paulo, no Rio de Janeiro, 28. Em Vitória, 29 graus Celsius. Em Belo Horizonte, 29 graus, nuvens, pancadas isoladas de chuva, tá? Essa é a previsão, então, para o sul e para o sudeste. Vamos agora para o centro-oeste. Em Campo Grande, poucas nuvens, dia claro, 29 graus de máxima. Em Goiânia, 31 graus, nuvens no céu. Em Brasília, também nuvens, mas não fala em chuva a previsão, máxima de 29 graus, portanto, dia quente. Em Mato Grosso, 33 graus de máxima. Cuiabá terá um dia nublado hoje. E em Palmas, no Tocantins, 36 graus Celsius. Agora vamos para a região norte. Em Porto Velho, Rondônia, máxima de 32 graus. Aqui chove em todas as capitais, tá? Rio Branco também com 30 graus Celsius. Manaus com 34, Boa Vista 35. Em Macapá, 34 de máxima. Aqui a coisa começa a ficar quente. Olha, Belém lá, né? Com a COP meio fria, mas a temperatura está alta lá, 34 graus Celsius. Em São Luís, 33. No Forno do Brasil, Teresina, 33 graus também. E aqui nas capitais do Nordeste, um dia claro, bem aproveitável para quem pretende ir para a praia, com 31 graus de máxima em Fortaleza, 30 em João Pessoa, Recife, 32 em Maceió, dia quente hoje lá em Maceió, Aracaju também 32,
Salvador, 31 graus Celsius. E eu vou voltar aqui para não esquecer de Palmas, Tocantins, depois o pessoal, os tocantinenses, pegam no meu pé aqui. Você esqueceu Palmas de novo. Por quê? Não esqueci. 36 graus de temperatura máxima. O pessoal de Palmas vai passar calor hoje de novo. Então está aqui a previsão do tempo. Agora vamos começar a detalhar o noticiário e daqui a pouquinho nós vamos ter Kleber Lourenço para falar para nós sobre o que aconteceu ontem lá em Brasília, tá? E o que aconteceu ontem lá em Brasília foi aquilo que se previa. Por 370 votos, a oposição conseguiu fustigar o governo, aprovando, como você vai ver aí na sua tela, a sexta versão do relatório do DERIT, né? Apesar das críticas que foram feitas, né, a todas as versões desse sujeito que se apropriou da proposta do governo para tentar lacrar para o governador Tarcísio de Freitas, né, o rótulo de beneméritos da segurança brasileira. Vocês viram a confusão que foi isso tudo, né, até a aprovação, e a novela não terminou, tá? O que nos conta aqui o site do ICL? A Câmara aprovou o texto base do projeto de lei antifacção. A proposta enviada pelo governo federal em outubro foi modificado ao longo de 6 versões de um substitutivo elaborado pelo relator, que foi o deputado Guilherme Derrite, que deixou a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo para ir lá defender a bandeira da segurança para que ela permanecesse na mão da direita, né? E a aprovação se deu por 370 votos a favor, 110 contrários e 3 abstenções. O projeto buscava modernizar o arcabouço jurídico lá na origem, né? E dar armas para que os governos enfrentem o crime organizado. Durante a tramitação, porém, o relator optou por transformar o texto em uma nova proposta, né, voltada para organizações criminosas consideradas ultraviolentas, alterando a abordagem inicial. Uma decisão que, segundo a matéria no site do ICL, incomodou o governo. Houve críticas ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Por quê? Porque Hugo Mota foi, nesse caso, funcionou como uma espécie de agente provocador, né, permitindo à direita mais radical do país, a um homem que tem o currículo de violência e mortes, como tem Derrite, né, de repente se apropriar e transformar numa bandeira ideológica, né, um tema que precisa ser resolvido no Brasil, né? O governo, de fato, precisa de instrumentos legais para combater o crime organizado. A nossa matéria ressalta que a sessão foi marcada por divergências sobre o conteúdo final do texto, pois parte dos parlamentares defendia a retomada integral da proposta enviada pelo Executivo, enquanto outros elogiaram o endurecimento da legislação contra o crime organizado. Esse texto cria novos tipos penais, cria o crime de domínio social estruturado, penas que variam de 20 a 40 anos para integrantes de facções que agem com muita violência, milícias ou grupos paramilitares. E eu já quero saber do Alex se o Kleber já está ok, porque, então, vamos botar o Kleber na tela já, porque o Kleber acompanhou a sessão de votação e vai dar para nós aqui. Oi, Kleber, bom dia, tudo bem? Opa, bom dia, Panuso, bom dia à comunidade do ICL. Bom dia, Kleber. Conta para nós. Foi uma derrota e tanto para o governo, né? Uma derrota previsível, aliás, porque não houve em momento nenhum acordo. Agora, ela revela o poder concentrado nas mãos disso que é, na verdade, a soma da direita com a extrema-direita do Brasil. 370 votos, né, Kleber? Isso, na verdade, foi uma derrota para o Brasil e para o combate ao crime organizado, né, Panunzio? O texto ele mantém várias bagunças ali em questão de jurisdição, em questão de quem recebe bens apreendidos, desfinancia a Polícia Federal e cria uma verdadeira bagunça jurídica com esse nova figura do crime organizado, ultraviolento e esse monte de confusões. E aí, Panunzio, além disso, mais uma vez a Câmara manda um projeto para o Senado ter que arrumar. Desde a semana passada eu venho noticiando que senadores, como por exemplo Renan Calheiros e até mesmo Otto Alencar, já se articulam e conversam sobre a possibilidade de retomar o texto original do governo, que passou pela discussão de especialistas técnicos da pasta, passou meses ali em análise e avaliação, enquanto o texto do Derrite foram 6 relatórios em 10 dias, mostrando ali o tamanho da confusão desse texto. E é importante apontar também, Panunzio, que o próprio presidente Lula ontem entrou na jogada através do José Guimarães, líder do governo na Câmara,
que estava conversando com líderes e em alguns momentos Lula chegou a ligar para o José Guimarães e pedir que ele passasse o telefone para os líderes com quem ele estava conversando, explicando quão era importante barrar as alterações feitas pelo DERIT. Ô Kleber, o que mudou nessa sexta versão? Porque as mudanças da terceira em diante foram mudanças cosméticas, não havia grandes coisas ali. O importante disso mesmo foi lá na frente, na sua primeira mudança de posição, o DERIT desistiu daquela história de taxar como organizações terroristas as facções do crime organizado do Brasil. Mas logo depois ficou mais ou menos a mesma coisa, né? Ele criou o tal do Fundeco, que é um fundo que vai receber que vai receber os bens apreendidos e vai distribuir. Agora muda o critério de distribuição, é isso? Em relação ao que é hoje. Nesse critério de distribuição, mais uma vez tem a partilha. Casos que forem de amplitude estadual, os fundos vão só para as polícias estaduais e apenas em casos específicos os fundos vão para a Polícia Federal. Ou seja, como eu falei no começo, ele está descapitalizando a Polícia Federal. Por quê, hein, Kleber? Olha, é a pergunta que todos se fazem desde o primeiro relatório. A quem interessa prejudicar o trabalho da Polícia Federal, enfraquecer a Polícia Federal e criar uma verdadeira bagunça jurídica que pode afetar, inclusive, julgamentos já em andamento. Pois é algo que é muito estranho, porque, afinal de contas, a pretensão era fortalecer o sistema, integrar as polícias, né? Aumentar a colaboração, mas não foi o que se viu. Ao final do projeto DERIT, a Polícia Federal sai muito privada de fontes de financiamento importantes para que ela mantenha. Agora, o curioso é que isso aconteceu no dia em que a Polícia Federal desbaratou a quadrilha do Banco Master, né? Talvez haja uma relação até entre uma coisa e outra, ou não? Olha, é difícil afirmar qual é a relação disso. O que a gente vê ao longo dos últimos meses, Panunzio, é um notório esforço de dificultar investigações da Polícia Federal contra parlamentares, sejam eles deputados ou senadores, e em diversos casos, desde envolvimento com o crime organizado até o caso das emendas e agora também essa questão do Banco Master. Falava-se em Brasília, inclusive, que o Banco Master tinha sua própria bancada no Congresso Nacional. Pois é. Agora, ainda sobre esse projeto, eu quero falar aqui sobre um detalhe especificamente que ficou muito mal parado. É o seguinte, desde 2019, que quando é decretado o perdimento de bens apreendidos com, por exemplo, traficantes de drogas ou facções, esses bens podem ser liquidados, podem ser leiloados e o dinheiro arrecadado vai financiar ações contra o crime organizado. Hoje, a distribuição desse recurso é feita pelo tipo penal. Então, se o tipo penal é de um crime federal investigado pela Polícia Federal, o dinheiro vai para a Polícia Federal. Se o crime é um crime estadual, o dinheiro vai para a Polícia Estadual. Mas o DERIT transformou isso da seguinte maneira. Quem faz a investigação, o titular da investigação, é que leva o dinheiro desses bens arrecadados. Não é isso, Kleber? Agora, o que mais importante de tudo é o seguinte, desde 2019, a perda desses bens, o perdimento dos bens pode ser decretado antes do trânsito em julgado. Por quê? Porque até aqui, antes de 2019, quando, por exemplo, um avião era apreendido com um traficante, o processo demorava anos. E até que o perdimento fosse finalizado, depois do processo concluído, a aeronave muitas vezes perdia completamente a sua função. Por quê? Ela era carcomida pelo tempo, né, Kleber? Agora não. Agora, de novo, o DERIT fez com que tem que se aguardar o trânsito em julgado. Quer dizer, muda aquilo que se conseguiu a partir de 2019, que vinha funcionando, para dificultar o perdimento de bens apreendidos com criminosos. Realmente não dá para entender qual é a pretensão do DERIT. Se é outro projeto a favor do crime organizado, como foi, por exemplo, o PL da bandidagem, ou se isso era realmente um projeto para dotar o país de ferramentas para combater o crime organizado, né, Kleber? Exatamente. Ontem, durante a entrevista no N1, a gente conversou com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, o Marivaldo Pereira, e eu, falando com ele na entrevista, bati nesse ponto também, de que o texto do DERIT, seja ele a quinta ou a sexta versão, dificultam a apreensão de bens. Então, veja, é mais um empecilho ao combate ao crime organizado.
O que vai acontecer, Panunzio, é que esse texto vai para o Senado e, mais uma vez, o Hugo Motta vai criar um embaraço para a Câmara dos Deputados e para os deputados. Isso todos eles, seja de esquerda, de direita, a sociedade vai acabar colocando a Câmara num balaio só. E o Senado vai ficar ali como uma casa mais madura, mais séria e mais preocupada com os problemas do país. Uma sinalização, por exemplo, importante em relação a isso é que o Senado já indicou o senador Alessandro Vieira como relator desse projeto na Casa. E ele já tem uma fama de ser um parlamentar mais técnico, pouco estridente, de fala mais contida. E isso já é uma articulação do próprio Davi Alcolumbre para, mais uma vez, colocar a pecha da Câmara dos Deputados de a casa da baderna, a casa da bagunça. E que fique claro também, Davi Alcolumbre está usando apenas as próprias atitudes da Câmara dos Deputados contra a própria Câmara dos Deputados e o próprio Hugo Motta, que é preciso ficar muito claro quando a gente fala desse assunto do PL antifacção, que quem promoveu essa bagunça toda, 6 textos diferentes, idas e vindas, foi o próprio Hugo Motta. Apesar de todos os alertas, ele seguiu insistindo na indicação de Guilherme Derrite como relator de um processo e de um projeto extremamente importante a um deputado de primeira viagem, ao segundo mandato do Guilherme Derrite, levando em consideração que ele não exerceu o segundo, ele já virou secretário de Segurança Pública em São Paulo. Ele não foi também um parlamentar muito relevante, apesar de ter sido em breve momento líder do governo Bolsonaro, não apresentou e não trabalhou pautas importantes ou discussões importantes da sua passagem na Câmara. Olha, o senador Alessandro Vieira está prestigiado, né? Porque foi, enfim, a confirmação dele na relatoria desse projeto coloca nas mãos dele uma definição muito importante. Quem é o Alessandro Vieira? O Alessandro Vieira é professor de Direito, foi delegado da Polícia Civil, né? Ele é um policial e ele é um parlamentar que transita ali na centro-direita, mas não é considerado um inimigo do bom senso do Congresso, que é bom, né? Então, quer dizer, a escolha dele e do Contarato também, né? Para tocar a discussão desses assuntos lá no Senado, é uma coisa que pode deixar a gente mais tranquilo, porque realmente vai ser preciso fazer uma reforma nessa decisão da Câmara, né? E outra vez nós tivemos o mesmo comportamento, como muito bem lembrou o Kleber aí, que é esse comportamento de um Congresso que está mais preocupado em defender os seus da ação da polícia do que propriamente defender o cidadão brasileiro do crime organizado. Não é isso, Kleber? Exatamente. É essa imagem que vai acabar passando a Câmara dos Deputados para toda a sociedade. Mais uma vez, é toda uma agenda ao longo dos últimos meses que trabalhou especificamente para conseguir, tentar ajudar os parlamentares a fugirem de investigações da polícia. E agora, no caso do PL antifacção, inclusive ajudar faccionados a fugirem das consequências da justiça. Muito bom, Kleber, tá ótimo. Beleza, obrigado para você, bom dia, né? E bom feriado, se a gente falar mais, porque amanhã é day off aqui no ICL. Sim, tchau. Só um ponto importante, Panunzio, que ontem eu conversei com o Marivaldo Pereira também sobre a 5ª versão do texto, e ele foi muito claro sobre isso. Kleber, esse texto beneficia o crime organizado. Acho que vale a gente ficar com essa observação do secretário Marivaldo. Muito bom. Quer dizer, muito bom, não muito ruim, né? Valeu, mas é isso, Panunzio. Obrigado à audiência do CL e um bom feriado a todos. Para nós. Tchau, tchau, Kleber. Tchau, tchau. Gente, vamos falar agora do escândalo do dia, Banco Master, né? O Banco Master criou uma master confusão no Brasil, favas contadas, porque quando o assunto, né, a liquidez de um banco passa da editoria de economia para a editoria da política, é sinal de que algo está acontecendo no horizonte, tá? O que aconteceu foi o seguinte: esse banco vinha em situação muito complicada, mesmo pré-falimentar, como se viu, e o Vorcaro, que é um empresário muito articulado politicamente, acabou envolvendo, né, o poder público, para tentar salvar lá o seu butim. Por quê? Ele, banqueiro irresponsável, pagava para trazer dinheiro para o seu banco taxas que iam até 150% do CDI, que é o que os bancos pagam uns aos outros para tomar dinheiro do fechamento do expediente bancário. Então, ele pagava isso, mas ele não tinha como repor
esse dinheiro e acabou acumulando aí um passivo gigantesco, um passivo que ninguém sabe exatamente quanto é, fala-se em 12 bilhões, mas só no Distrito Federal tem investimentos ali de 16 bilhões de reais, contas de previdência, fundos de pensão, enfim, uma confusão louca. E agora se sabe que o lobby dele era forte e 2 governadores estão aí pendurados, né, na mira de serem investigados pela Polícia Federal por causa do envolvimento com esse empresário desonesto que tentou entregar para a viúva a conta do negócio ruim que ele fez para o país, tá? E agora se sabe que o dinheiro que ele esperava amealhar para tentar salvar a sua instituição não vinha só da corrupção do poder público, podia vir também do PCC, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Eu quero que o Alex mostre para a gente aqui a capa do ICL, tá aqui, olha. A manchete que eu quero mostrar para vocês é essa: dono do Banco Master é investigado por envolvimento em esquema financeiro do PCC. Olha só de onde é que vem o dinheiro dessa gente, tá? Dono do Banco Master é investigado por envolvimento em esquema financeiro do PCC. Segundo o Ministério Público de São Paulo, Vorcaro e o esquema dele também envolvem o Atlético de Minas Gerais em um esquema de lavagem de dinheiro de facção. Veja só, vamos ver o que é isso? A Operação Compliance, em que a Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro na noite de segunda-feira, enquanto ele tentava deixar o país, também investiga a possível ligação dele com o primeiro comando da capital, que é o PCC. Segundo o Ministério Público de São Paulo, o dono do Banco Master envolveu o Atlético de Minas Gerais em um esquema para lavar dinheiro dessa facção criminosa. Em 2023 e 2024, ele investiu 300 milhões de reais no Atlético para adquirir 29,6% da Galo Holding S.A. É a empresa que controla 75% das ações da Sociedade Anônima de Futebol, a famosa SAF, né, que mantém o clube. Os recursos foram aportados por meio do Galo Forte Fundo de Investimentos em Participações, que, por sua vez, recebeu dinheiro de outros fundos de um arranjo do tipo fundos de fundos, né? Chama FOF, a sigla disso, em que fundos investem em outros fundos e não diretamente em ativos econômicos. A informação foi publicada pelo repórter Marco Aurélio Neves, do jornal O Tempo, lá de Minas Gerais. O capital do Galo Forte FIP tem origem em fundos Olaf 95 e Hans 95. Esses fundos são administrados pela REAG Investimentos. Essa REAG foi alvo, né, da Operação Carbono Oculto da Polícia Federal. A gente falou bastante sobre essa REAG aqui com vocês nas últimas semanas. Segundo as investigações, esse fundo Olaf 95 transferiu 15 bilhões a um outro fundo, o fundo Astralo, que diversificou operações em 35 fundos, entre eles esse do Atlético lá, que se chama o Galo Forte. Desde a criação em 2023, o Galo Forte FIP investiu exclusivamente na Galo Holding S.A., com aporte de 100 milhões no primeiro ano, 200 milhões no segundo. Para o Ministério Público Paulista, essa estrutura foi usada por Vorcaro para ocultar patrimônio e lavar grana do PCC, replicando o mesmo padrão identificado na Operação Carbono Oculto, né? Essa operação desarticulou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro da facção no setor de combustíveis, que alcançou o mercado financeiro formal. Ao todo, 49 postos de gasolina foram intentados só no Piauí, em terra de Ciro Nogueira, que está bastante implicado nessas histórias todas aqui, tá? Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, as irregularidades começaram a ser percebidas em 2023, depois da compra da rede de postos HD por investigados desse esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Pergunta ao Alex se o Lula já está por aí. Então vamos botar o Lula na tela, porque o Lula é o nosso mestre aqui de Banco Master. Bom dia, Lula. Tudo bem, Lula? Bom dia, Fábio. Como estamos? O dia começou cedo aqui com as fontes, entendeu? Opa, tirando então, gente da cama, né? Em razão... Pois não, acho que as pessoas nem dormiram. Alguns deles nem dormiram. Tem gente tomando Rivotril de balde aí em Brasília, né, Lula? Exatamente. Ô, Lula, deixa eu começar. Eu vou fazer uma perguntinha aqui para você. É o seguinte, era favas contadas. Todo mundo sabia que esse banco estava quebrado. Aí o governo do Distrito Federal manda botar 16 bilhões de reais, inclusive de fundos de pensão lá do Distrito Federal, nessa espelunca que todo mundo sabia que ia quebrar. O governo do Distrito Federal, ao mesmo tempo em que a situação do banco se agrava,
tenta defender, inclusive depois que ela foi barrada pela via judicial, a aquisição do capital desse banco pelo BRB. Qual é a do governador Ibanez? Queria saber de você. Ele disse que não sabia de nada. Como pode o governo do Distrito Federal aplicar mais de metade dos recursos da saúde, segurança e educação nessa espelunca e dizer que não sabia de nada? Ô, Fábio, não é apenas o governo aplicar essas verbas no BRB. É ele ter, ao longo dos 7 anos, né, de mandato que ele já tem, ele ter usado o BRB como o instrumento de projeção, né, de todas as pautas, né, dele como governador. E também de ter espraiado um poder de operação financeira para estados como Tocantins, Goiás, aqui em torno do Distrito Federal, porque ele que operava, né, e segue operando pelo BRB as folhas de pagamento desses governos estaduais e trabalha com as aplicações financeiras dos fundos de previdência que agora estão em investigação. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa que a fiscalização, a investigação está começando a colocar luz sobre o que acontecia em relação à relação BRB-Master, né? O Master, o Daniel Vorcaro, tinha construído um contrato, uma forma, né, de atuação dentro do BRB que era absolutamente sui generis. Ele estava fingindo que o BRB iria comprar o Banco Master, mas no texto que estava sendo discutido, e tem registros desse texto dentro do BRB, e isso foi pego na fiscalização de ontem, tem registros desse texto que mostram que, na verdade, o Vorcaro estava construindo um mapa do caminho muito engenhoso para que, no fim das contas, depois de 2, 3 anos de ele ter entrado, né, no BRB, ele ficar com o controle do BRB. Então, ele estava arrumando uma forma de ele comprar o BRB no lugar de ele ser comprado pelo BRB. Porque na negociação se estabelecia que o BRB criaria um segundo banco, um banco espelho, que se chamaria inicialmente BRB Participações, que conteria o Daniel Vorcaro como integrante do conselho desse BRB Participações, podendo chegar a presidi-lo, e que esse BRB Participações teria assento no conselho do BRB. E como seria uma aquisição do Master pelo BRB, não implicaria naquela penalização que agora está dada, né, ao Daniel Vorcaro, né, com a liquidação extrajudicial do Master, de que ele não poderia mais ser ex-banqueiro. Então, o Daniel Vorcaro estava construindo um sistema no qual, no futuro, ele poderia, inclusive, por uma forma de troca de ações, como o governo Bolsonaro fez com a Eletrobras, ele poderia se tornar o controlador de um banco público, que é o BRB, sem que fosse necessário um leilão desse banco público, né? E isso estava sendo feito e construído sob os olhos do Ibanez Rocha. Ele não pode alegar esse desconhecimento, né, do assunto. O Ibanez é advogado de carreira, foi presidente da OAB do Distrito Federal, que foi o que o projetou na política local, e o escritório de advocacia dele trabalha com contratos pesadamente, né? Então é impossível essa alegação. Agora tem algo mais grave, porque a Celina Leão, que é a vice-governadora dele, não só sabia de tudo, como ela era a personalidade que conduzia o Daniel Vorcaro e os seus padrinhos políticos, Ciro Nogueira, Arthur Lira, Antônio Rueda,
todos muito próximos da própria Celina, dentro dos corredores do governo do Distrito Federal e do BRB, né? Até para convencer o Paulo Henrique Costa, né, de que esse negócio tinha que ser feito. Lembremos mais uma vez, o Paulo Henrique Costa, que está dando todos os sinais, é o ex-presidente, presidente afastado do BRB, que está voltando dos Estados Unidos, ele está dando todos os sinais para os seus advogados e para os seus amigos privados de que topa falar para contar qual foi o caminho dessa proposta do Master dentro do BRB. E eu sei que você ouviu há pouco o Chico Vigilante, né? Tem uma CPI do Distrito Federal, da Câmara Legislativa já pedida. Eu começaria essa CPI chamando o Paulo Henrique Costa, que é um tema supostamente local, é um tema nacional, mas é um tema supostamente local, para sentar na cadeira de depoente, né, e começaria a CPI pedindo que o Paulo Henrique Costa contasse a história da relação Master-BRB. Agora tem mais um dado aqui federal, que acabaram de me passar. Primeiro que o Gabriel Galípolo, né, presidente do Banco Central, que foi quem resistiu desde lá atrás, ainda quando era diretor do Banco Central, né, da administração do Roberto Campos Neto, ele já resistia, né, a esse assédio do Daniel Worcaro dentro do Banco Central. E essa operação de ontem só saiu pela insistência do Gabriel Galípolo de manter a rigidez do sistema financeiro. Agora, lá dentro do Banco Central, há uma disputa interna de espaço, né, entre o diretor de fiscalização do Banco Central, que é o Ailton Aquino dos Santos, que inclusive entrou no Banco Central no mesmo dia, né, e na mesma sabatina do Galípolo. O Ailton de Aquino dos Santos, que é funcionário de carreira do Banco Central e diretor de fiscalização, ele teve uma reunião remota, por videoconferência, na segunda-feira à tarde, entre 1h30 da tarde e 2h10 da tarde, com o Daniel Worcaro, que essa reunião foi mantida, foi uma reunião gravada. O conjunto de diretores do Banco Central só soube dessa reunião depois que ela ocorreu, mas ela estava na agenda. Nessa reunião, o Daniel Worcaro não comunicou na segunda-feira, né, que estava vendendo, entre aspas, o seu banco para a Fictor Holding, né? Surpreendeu então o Banco Central com essa informação, mas ela servia até aquele momento para aplacar a gana de investigação do Banco Central frente ao Master. Só que há uma resistência muito grande ao sistema do Banco Master dentro do Banco Central, que é uma resistência mantida pelo diretor de organização do sistema financeiro, né, que é uma diretoria do Banco Central, o diretor Renato Gomes, a quem o Worcaro considera o seu grande adversário interno. E nesse momento o Galípolo está sendo muito elogiado, né, pela corporação interna do Banco Central por ter se mantido ao lado das dúvidas que o diretor Renato Gomes colocou nas operações do Banco Master. Porque foram essas dúvidas e a entrega desse relatório de fiscalização para o Ministério Público que levaram a essa ação de ontem. Bom, vamos começar a repercussão política. Nós temos que falar também sobre o Cláudio Castro, né? Todo mundo que a gente está acostumado a ver em tudo quanto é escândalo do Brasil está implicado nessa história toda, vocês já vão saber por quê. Mas eu vou começar pela repercussão institucional. Ontem, o deputado Armando Hollenberg, lá em Brasília, pediu a instalação disso que o Lula já falou que é uma CPI, né? Rodrigo Hollenberg. Rodrigo Hollenberg. O Rodrigo Hollenberg pediu a instalação dessa CPI
Vamos ver agora um trechinho da fala dele, do discurso na tribuna ontem, dizendo quais as razões que o levam a politizar, né, a criar uma investigação parlamentar dentro do âmbito do Congresso Nacional. Roda para nós, Alex, por favor. O Superior Tribunal de Justiça precisa decretar a prisão do governador do Distrito Federal. O governador do Distrito Federal precisa ser afastado do governo, como foi no 8 de janeiro. O governador do Distrito Federal era o padrinho dessa operação. Defendeu com unhas e dentes a compra desse Banco Master, mesmo antes, mesmo depois do Banco Central negar a compra. O governador Ibanez disse que ia insistir na compra desse Banco Master. O governador Ibanez precisa dizer à população do Distrito Federal por que queria comprar tanto o Banco Master. Qual é a relação do Banco Master com o crime organizado? A coisa está esquentando lá em Brasília. Como dizem lá os matogrossenses, está fedendo chifre queimado lá em Brasília. E eu conversei também, Lula, com o Chico Vigilante, como você antecipou, e o Chico me falou o seguinte, que fica muito difícil para o governador dizer que não sabia de nada nesse momento. Ah, não, eu botei lá um presidente novo no lugar do antigo para garantir. Aliás, a informação sobre essa pessoa que assume lá o BRB é de que ele tem, a esposa dele tem relações do tempo da OAB com o Ibanez. Mas vamos voltar aqui para o Chico Vigilante. O Chico Vigilante falou, cansamos de avisar o governador dos problemas que iam acontecer quando começou a se ventilar essa história da venda do Master para o BRB. Vamos ver a primeira fala do Chico Vigilante. Roda para nós, Alex, por favor. Nós, na época, fiz vários pronunciamentos aqui dizendo do risco, procuramos o Banco Central, estivemos com o Galípolo, quando ele nos prometeu que colocaria os melhores auditores do Banco Central para investigar esse negócio. Nós encaminhamos a denúncia para o Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e ao CAD. Felizmente, esse negócio não prosperou. Mas a gente está vendo hoje que mesmo o negócio não tendo prosperado, eles se anteciparam e praticamente dilapidaram o Banco de Brasília, né? Porque o que se fala aí é de que eles teriam comprado carteira podre do Banco Master, que envolve cerca de 12 bilhões e 200 milhões de reais. A gente precisa investigar profundamente para ver desses 12 bilhões quanto que compromete o BRB. Ô Lula, e tem mais uma coisa, hein? Além dessas... É óbvio que todo mundo no Brasil sabia que isso ia dar confusão. Portanto, o governador do Distrito Federal não pode dizer que não sabia de nada. Agora, o pior disso tudo é o seguinte, ontem a 10ª Vara de Justiça Federal mandou bloquear os recursos do BRB. 12 bilhões e 200 milhões. 12 bilhões e 200 milhões é metade de todo o orçamento deste ano da saúde, segurança e educação do Distrito Federal. É muita grana, o prejuízo é muito grande. E aí o Chico Vigilante chamou a atenção para um outro problema. Já que o banco está com os recursos bloqueados, né, para tentar evitar o prejuízo para o contribuinte do Distrito Federal, como é que vai ser feito o pagamento da folha de pagamento dos funcionários do Distrito Federal? E não só isso, porque o BRB é um banco que vai além das fronteiras do DF. Olha só o que disse o Chico Vigilante sobre isso. Essa que é a nossa grande preocupação, porque todos nós aqui, inclusive os funcionários da Câmara Legislativa do Distrito Federal e todos os servidores do governo do Distrito Federal, são mais de 100 mil servidores, inclusive aposentados, que tem como fonte pagadora, o governo transfere o recurso, quem paga a gente é o BRB. Portanto, eu estou muito preocupado com o que vai acontecer com os servidores. Os servidores do Tocantins também, quem paga é o BRB, tem a situação do Tribunal de Justiça da Bahia, questão dos precatórios e uma série de outros pagamentos que são feitos, e no estado do Piauí também é o BRB que paga. É grande a confusão, né, Lula? E não é só isso, tem o Cláudio Castro na parada, mas eu queria saber se você quer falar sobre isso que o Chico falou, o Hollenberg. Quero, porque há um medo muito grande de corrida bancária, tá? As agências do BRB para saque de investimentos e para saque de volume de recursos que estão depositados em contas correntes. Então,
o Banco Central já está identificando uma busca fora dos padrões às contas bancárias e aos investimentos no BRB. Isso é preocupante, porque aí o Banco Central teria que administrar dois tipos, né, de corridas às contas, do Master e do BRB. E o Fundo Garantidor de Crédito, o Master sozinho ficará com algo entre 50% e 60% do volume de recursos, que é de 120 bilhões, eu acho, lá hoje de liquidez que o FGC tem. Então tem essa preocupação, e é por causa disso que o tema de possível federalização do BRB não saiu da pauta do Banco Central, vai ficar no curso dessa observação ao longo dos próximos dias, e eu te digo aqui com alguma rodagem aqui em Brasília, eu acho que o BRB será federalizado. Se ao final dessa federalização ele vai ser devolvido ao governo do Distrito Federal, ou ele vai ser privatizado, ou ele vai ser incorporado por outro banco estatal, Banco do Brasil ou Caixa Econômica, não sei. Mas nesse momento, até para conter essa advertência que o Chico Vigilante fez, né, porque ela está gerando uma corrida bancária ao BRB, né, o tema da federalização, para dar segurança ao sistema, está posto. Lula, agora vamos falar, estamos falando aqui que o BRB vai além das fronteiras do Distrito Federal. E vamos para o Rio de Janeiro agora ver as implicações lá, porque o Cláudio Castro também andou botando dinheiro a rodo no Banco Master, né? Está aqui a manchete, quero mostrar para vocês. Olha aí, Previdência do Rio fez 16 aportes em 66 dias, isso a despeito, apesar de o Tribunal de Contas do Estado ter obstado é matéria do Igor Melo na coluna da Juliana Dalpiva. Eu vou ler aqui um trechinho, depois o Lula comenta. A Rio Previdência, Fundo Previdenciário do Rio de Janeiro, fez 16 aportes em fundos ligados ao Banco Master entre 20 de maio, outro dia, hein, e 25 de julho. O assunto estava na pauta já. Um intervalo de 66 dias apenas. Aportes que somam mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Eles ocorreram mesmo depois que o TCE do Rio de Janeiro publicou um acórdão apontando graves irregularidades na relação da autarquia com os produtos do Master. O Banco Master foi alvo da operação. Esses aportes foram realizados em 3 fundos ligados ao Master. Arena Fundo de Investimento, renda fixa, 662 milhões. Revolution Fundo de Investimentos de Renda Fixa, 401,4 milhões. Fundo de Investimento em Ações, 100 milhões, tá? E aí está aqui a informação de que a Rio Previdência ignorou o ofício. Em acordo publicado em 8 de outubro, a conselheira do TCE, Mariana Montebello Willeman, afirmou que o diretor-presidente da Rio Previdência, Davis Marcon Antunes, ignorou o ofício enviado pelo tribunal, alertando para o risco pessoal para os tomadores de decisão que insistissem em manter aportes irregulares no Fundo Master. A conselheira disse o seguinte, olha, a falta de manifestação sobre tal comando, aliada à continuidade dos aportes em 2025, revela, no mínimo, falta de prudência dos membros da alta gestão da Rio Previdência e reforça a necessidade de tutela inibitória imediata. Não adiantou, tá? Não adiantou o aviso. Agora, pergunto para você, Lula, de onde saem tantas injunções políticas desse forcário? Ele operava na sombra, mas ele tinha uma ascendência sobre gente de alto coturno da política brasileira. Como isso? Não só de gente de alto coturno da política brasileira, sobretudo de coturno, tá? A turma que usava coturno, porque ele teve uma ascensão muito grande, muito rápida no governo Bolsonaro. Agora, ele era pluripartidário, tá? Então, ele reuniu no conselho, eu vou te dizer como. O cargo de conselheiro de uma empresa privada do porte de um Banco Master rende a um conselheiro que não tem funções executivas um jeton de 30 mil, 40 mil reais, né, em média, para ter presença nesse conselho sem funções executivas.
Daniel Vorcaro topava pagar 250, 300 mil reais por mês para um aconselhamento como esse, né? E aí ele conseguia amealhar, né, diversos conselheiros, diversos consultores sem coloração partidária. Agora, a turma que pegava na mão dele mesmo para abrir portas em Brasília, essa turma era a trinca. Ciro Nogueira, Arthur Lira, Antônio Rueda, né? Era essa trinca mais efetiva, mais eficaz. E a gente conhece a vida do Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, antes de se tornar essa personagem amarga e radicalizada à extrema-direita, ele transitava em todos os níveis. O Ciro Nogueira foi eleito senador 2 vezes no Piauí com apoio do PT, né? Do Partido dos Trabalhadores, aliado ao Partido dos Trabalhadores, né? Ele rompeu com essa lógica a partir do impeachment, né, da Dilma, quando ele vira a chave, né, e aí ele se torna essa personagem que ele se tornou e vai se tornando mais amargo ao longo do tempo. Então, essa foi a história. E aqui mais um dado também do que está sendo descoberto. Tá? Havia um esquema de produção de dossiês contra conselheiros e conselhos de outras instituições financeiras do setor privado. Eram dossiês que o Daniel Vorcaro encomendava contra os seus concorrentes, contra os seus antagonistas de mercado, para botar na mesa na hora da negociação. Na hora da negociação, ou para romper com eles durante uma negociação, ou para fazer com que eles viessem para o lado do Daniel Vorcaro na hora da negociação, porque existia um dossiê levantado, um quem é quem, né? Uma colocação de cartas na mesa sobre esses conselheiros de bancos privados, né? Então, a produção desses dossiês, ela já tem rastros dela levantados pela fiscalização e é muito possível, muito provável que o Ministério Público e a Polícia Federal cheguem a essa produção de dossiês que existia e que atingia grandes nomes do mercado financeiro privado. Valeu, brigadíssimo. É uma pena não ter mais tempo aqui, mas nós temos vários programas na grade do ICL, né, para informar com profundidade as pessoas sobre esse escandaloso caso do Banco Master. Um abração para você, bom feriado, viu, Lula? Abraço, obrigado, Fábio. Valeu, gente. Que aula que o Lula dá pra gente aqui, né? Eu tenho ainda 3 minutinhos aqui e eu preciso passar com você os temas que a gente não conseguiu, porque a gente se aprofundou na discussão aqui do problema do Banco Master, né? Vou ler aqui rapidinho para você. Olha só, quem está esperando prisão do Bolsonaro para este fim de semana, pode tirar o cavalo da chuva, não vai acontecer, tá? No mínimo na semana que vem. E aí tá o grupo dos direitos humanos da extrema-direita. Eu acho engraçado falar isso, né? Damares Alves falando de direitos humanos, vai visitar presídio pela primeira vez na vida, mas estão aí fazendo as visitas aí e não tem prisão do Bolsonaro nesse feriado, tá? Esqueça, isso deve acontecer só depois, na próxima semana, se tanto. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, olha, a Câmara, aí está em inglês, mas olha, a manchete diz o seguinte: a Câmara aprova com ampla maioria, né, a liberação dos arquivos do Jeffrey Epstein. Depois o Senado também aprovou, então ficou decidido agora. Vamos ver o que vai acontecer. Só quero dizer para vocês que tudo isso que houve lá nos Estados Unidos não precisava de autorização nenhuma do Congresso. Se o Trump quisesse, mandaria o Departamento de Justiça liberar esses arquivos e colocaria fim a isso, tá? É isso, vem aí o N1, eu quero agradecer a sua audiência e convidar você mais uma vez para que você faça a sua inscrição aqui para assistir a aula magna no lançamento da pós-graduação do ICL, a segunda pós-graduação, agora sobre a teoria crítica da Escola de Frankfurt, a teoria crítica da sociedade, tá? O Gessé está pilotando esse curso, terá os melhores mestres do mundo e eu tenho certeza absoluta de que nós seremos colegas nessa pós que vai aumentar e muito
o nosso panorama intelectual, tá bom? É só você vir aqui, deixar aqui o seu nome, o seu e-mail no despertacl.com.br, despertacl.com.br, e você deixa aí seu e-mail e você vai ganhar o convite para assistir a aula magna de lançamento dessa segunda pós aqui do ICL, tá bom? É assim que a gente financia, inclusive, o jornalismo que você recebe, esse jornalismo livre de qualquer tipo de comprometimento, livre de amarras, livre de ordens insensatas, livre de estudo, que só aqui no ICL que você encontra, tá? Bom feriado para você, a gente se encontra na sexta-feira no N1 e muito obrigado pela sua audiência. Tchau! Nenhum saber é neutro. Nem a música que a gente ouve, nem as notícias que lemos, nem as teorias que estudamos. Tudo traz uma visão de mundo e quase sempre essa visão depende de quem já está no poder. A teoria crítica surgiu para mostrar essas ideologias disfarçadas de verdade. Na nova pós do ICL, você vai aprender a enxergar essas formas escondidas de dominação e usar o conhecimento como ferramenta de libertação. Dia 27 de novembro, uma quinta-feira, 8 da noite. Lançamento oficial da nova pós-ICL, com condições especiais para quem estiver presente.